Abra vossas Bíblias, livro de Esther, capítulo número 4, e versículo número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Porque se de tudo te carares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para qual tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, e ajunta todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter como um rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu peço a você que não venha fechar sua Bíblia, mas coloca aí no seu colo, desocupa suas mãos e aplauda firme a esse Deus. Aplauda, porque Ele é fiel. Oh, glória! Amém, irmãos? Irmãos, não é muito por dizer a respeito dessa palavra, a qual o Senhor tem nos colocado, porque em todos os momentos o Senhor tem nos avisado, em todos os momentos o Senhor tem nos orientado. E aquilo que nós devemos fazer, desde os primórdios, desde o começo, nós temos aprendido que o Senhor é aquele que ordena. E a palavra do Senhor nos diz, em Provérbios, que o princípio da sabedoria é obedecer a Deus. Não tem como nós olharmos e falarmos que somos obedientes a Deus, mas não cumprimos o querer dele de fato sobre as nossas vidas. Por quê? Porque muitas das vezes cumprir o querer do Senhor sobre as nossas vidas, é necessário que viemos não deixar mais a nossa vontade prevalecer. Mas todavia, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, de certa maneira vai de encontro àquilo que não queremos fazer, mas vai de encontro àquilo que não queremos fazer. Se nós olharmos para a palavra do Senhor e olharmos a história de Esther, nós vamos perceber que o Senhor guiara um certo homem, Mardoqueu, para que viesse fazer a vontade do Senhor. Colocara a sua parenta para estar em lugar a qual o Senhor tinha preparado. Por quê? Porque era de um propósito do Senhor. Era um propósito de Deus colocar a cada um no seu devido lugar. Para quê? Para que nós possamos servir a Ele com um propósito. Porque muitas das vezes, já foi pregado aqui, falado aqui muitas das vezes, que quando o Senhor Ele levanta cada um de nós em honraria, é porque estamos servindo a um propósito. O Senhor tem levantado a cada um de nós para que nós possamos cumprir o ídolo do Senhor sobre a face da terra. Mas a pergunta que não quer calar é da seguinte forma: será que aquilo que nós estamos pedindo está no centro da vontade de Deus? Ou o cargo que nós estamos procurando, será que vai tirar a gente da vontade do Senhor? Porque muitas das vezes nós pedimos algo diante da presença do Senhor, e quando alcançamos algo, nós saímos da presença do Senhor. Ora, nós temos que perceber se de fato aquilo que nós estamos pedindo está conduzindo a cada um de nós para buscar aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que tudo aquilo que o Senhor faz diante da palavra dele é para um propósito.
É claro, irmãos, que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que há homens e mulheres de Deus chamados para um grande propósito, que sofreram perseguições, que fizeram aquilo que não convinha a ele fazer, mas estava debaixo do propósito do Senhor. E Esther não foi uma razão a qual ia fazer ela herdar aquilo que herdou, para simplesmente para o seu deleite. Se nós olharmos para a história, como é que Esther, ela adentra na história? Quando o rei, ele chama um banquete dos príncipes e começa ali a demonstrar o tamanho do seu reinado. E ele então chama a sua rainha Veste para se apresentar diante dos príncipes, e ela não quer se apresentar. Ela não quer ir para apresentar diante dos príncipes. E os príncipes ali olhando essa atitude e começam a falar: ó rei, não é bom o que a sua rainha fez. Porque imagina só, eu chamar agora que a sua rainha fez isso, com que cara que eu vou chamar a minha rainha, a minha princesa? Com que cara que eu vou chamar a minha esposa? Por quê? Porque ela viu de cima que a sua rainha desobedecera, e agora, o que vai ser de testemunho para nós? Automaticamente, ele vendo esta palavra, e vendo que eles estavam com a razão, porventura, eu sou rei. E como é que eu chamo alguém diante da minha presença e agora ela não quer? Automaticamente ele fala: vou mudar a rainha. Já que ela não me obedece, eu vou mudar. Já que ela não quer me honrar diante daquilo que eu tenho sobre a vida dela, então eu vou mudar. Eu vou tirar a responsabilidade de rainha sobre a vida dela. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos e falamos: mas eu tinha, e agora eu não tenho mais. Nós olhamos para essa situação, nós vamos perceber que existe dois fatores para isso acontecer. Um, que não está diante da vontade de Deus, e logo ele vai tirar para introduzir aquilo que é da vontade dele sobre a minha e a sua vida. E outra, aquilo que não é da vontade do Senhor. Por quê? Porque se nós aceitamos estar aqui diante da presença do Senhor e queremos realmente viver a palavra de Deus, então é automaticamente, porque é lei da física. Se você olhar a lei da física da seguinte forma: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Automaticamente, quando um chega, ou ele sai, ou ele automaticamente quer achar um espaço para estar ficando. Então automaticamente quando um chega, o outro sai. E diante da presença do Senhor é a mesma coisa. Se nós estamos servindo a Deus, a Ele, automaticamente aquilo que nós fazíamos que não agradava a Deus vai ter que sair das nossas vidas. Porque nós somos corpos. Nós somos casa de Espírito. Espírito Santo? Não sei. Depende daquilo que você deixar habitar na sua casa. E eu quero acreditar que se você está aqui nesse lugar, é porque você está deixando a sua casa, a sua morada, a sua vida ser habitada por o Espírito Santo de Deus. Só que muitas das vezes a palavra do Senhor nos diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir para que eu entre, eu cearei contigo e você com... Se nós olharmos o livro de Cantares, nós vamos ver o noivo batendo na porta da noiva para que ele venha adentrar para as bodas, levar a sua noiva para as bodas.
E nós vamos olhar que a noiva, ela já tinha lavado os seus pés, já tinha despido das vestes de noiva e não queria mais tornar a sujar os pés para encontrar com o noivo. O noivo, ele fala que as suas mãos derramava azeite, derramava essência para encontrar com a noiva. Mas havendo ele pegado na porta da noiva e não ela abrindo, atender o chamado do noivo, ele vai embora. E a palavra nos diz que quando a noiva percebe que o noivo está indo embora, ela vai atrás. Não achando o noivo, a palavra nos diz que alguns salteadores acharam no meio do caminho. Por quê? Porque ela foi atrás do noivo, mas o noivo não estava mais. Então, se o noivo que protege a noiva não está mais, a noiva fica vulnerável. Isso aqui que eu estou falando para você que está em Cantares é nada mais, nada menos uma escatologia pura. Porque quem é o noivo? A Jesus. E quem é a noiva? Somos a igreja do Senhor, eu e você. Então, se o noivo vem buscar a sua noiva e ela não está preparada para receber o noivo, então significa que não queremos subir para a boda. E significa então que de tanto se preparar, ela já lavou seus pés, se despiu das suas vestes e foi dormir. É diferente quando nós olhamos a parábola a qual o Senhor Jesus está explicando à amada igreja a respeito das 5 loucas e 5 prudentes. A qual quem tem azeite de reserva não deixa a sua candeia se apagar. Mas todavia, quem é prudente diante da presença do Senhor está buscando o azeite, está buscando a presença do Senhor. Para quê? Para que se cumpra a palavra que o fogo do altar não se apagará. Mas para não se apagar, tem que ter azeite. Para não se apagar, tem que ter o quê? Manutenção do teu altar. Sabe por quê? Porque o noivo vem. O noivo vem. E isso é a certeza. E o que nós estamos fazendo aqui é se preparando para a chegada do noivo. Diz a palavra do Senhor então, que ele faz ali uma eleição, ele convida, ele faz uma proclamação para substituir a sua rainha. Esther é introduzido na história que ele vê o seu tio, vê o edito a qual vão procurar as mulheres formosas, as mulheres puras, para estar se apresentando diante do rei, e ele vem a escolher a sua rainha. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, a bondade de Deus, desceu sobre a vida de Esther, e isso chamou a atenção do rei, e o rei escolhe ela para estar o quê? Diante de um reinado. O rei olhou e viu a graça dela, e viu que algo diferente sobre a vida dela. E essa diferença fez que ela fosse eleita do rei. Será que você está chamando a atenção do seu Deus hoje? Como é que estão as suas vestes? Será que você se preparou para estar aqui nesse lugar? Será que você se preparou com atenção, com carinho, para estar diante da presença do Senhor? Eu não estou falando de veste física, não. Eu não estou falando de terno, gravata. Eu não estou falando de vestido. Eu não estou falando de brinco, não. Eu estou falando de vestes espirituais, vestes de louvor, vestes de oração. Eu não vou falar a respeito
O que Mardoqueu fez para livrar o rei? Denunciou aqueles que estavam querendo colocar as mãos sobre a vida do rei. A história nos diz, irmãos, que ele não saiu soltando foguetes ou colocando nas redes sociais aquilo que ele fizera. Mas alguém, diz a palavra do Senhor, que alguém escreveu no livro das crônicas dos reis. E Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz. A palavra nos diz que certa feita, o rei perdeu o sono. E ele, perdendo o sono, manda trazer os livros das crônicas para ver as obras que estava passando no seu reinado. E aí o Senhor dos Exércitos fez ele olhar para a atitude a qual Mardoqueu, irmãos. Agora Mardoqueu olhou e fez diante da presença do rei. E aí ele fala assim da seguinte forma: olha, esse homem, ele salvou a minha vida. E qual honraria se fez diante da presença desse homem que salvou a minha vida? Os eunucos olharam para ele e falaram assim: olha, rei, não fizemos nada. Automaticamente ele manda chamar ao seu general, ao homem a qual a Bíblia nos fala que ele encostava o seu braço. E ele chegou e falou assim: olha, o que pode fazer, que honraria pode fazer para aquele a qual o rei se agrada? Ele colocou a altivez porque ele falou assim: olha, quem é que pode agradar mais o rei, se não eu? Eu sou o braço direito dele, eu sou aquele que está do lado dele, eu estou administrando aquilo que ele tem colocado nas minhas mãos com perfeição. Mas ele se esqueceu que ele mesmo, por altivez do seu coração, escrevera um edito para matar todos os judeus que havia no reinado do rei. Só que ele não sabia que esse povo era o povo da sua própria rainha. Por quê? Porque o Senhor dissera para Mardoqueu: não fala para a sua sobrinha, não declarar quem é o povo dela, porque aquilo que está escondido, na hora certa eu vou revelar. Aquilo que está encoberto, seja bom ou seja má, eu vou jogar à tona. Fala para ela não se preocupar. Caiu na mão de Mardoqueu esse dito, e ele muito se preocupou. Logo ele foi falar com a rainha: ô rainha, vem cá, sabia que esse dito aqui está indo contra o seu povo? E ela fala assim: olha, mas tem dias, quase meses, que eu não fui chamado à presença do rei. E a lei nos diz que se uma rainha ou qualquer pessoa que se apresentar diante do rei e não for chamado, é digno de morte, salvo se o rei apontar o seu cetro. E faz dias que ele não me chama, como é que eu posso se apresentar diante dele? Aí o Senhor coloca na boca de Mardoqueu e ela escreve aquilo que nós acabamos de ler. Ah, é? Então por causa disso você não vai fazer nada? Não vou fazer nada porque eu não posso. Se eu ir, ele me mata. Aí ele fala assim: então escreve aí, o quê? Se todavia você se calar, socorro e livramento do Senhor vai vir de outra parte. Sabe o que ele está falando? Se todavia você não fazer nada, pode ficar sossegado, Deus vai enviar outra pessoa para fazer.
Pode ficar sossegada, rainha. Se aquilo que você tem nas suas mãos não for levantado para fazer o bem daquele que clama ao Senhor, não se preocupa. Eu vou levantar outra pessoa, mas assim diz o Senhor: porventura eu vou levantar, eu vou salvar o meu povo, eu vou salvar aquele que clama. Mas todavia, aquilo que era para você fazer e aquilo que era para você falar, não fazer, você e a sua casa vai pagar o preço. Porque eu tenho te dado autoridade sobre as suas mãos. Eu tenho te levantado para fazer. Você não quer fazer? Não tem problema. Eu levanto o profeta, eu levanto os pregadores. Se ninguém quiser fazer, eu levanto até as crianças. Mas você e a sua casa vai pagar um preço sobre isso. Aí ela falou, é verdade. Porque muitas das vezes nós temos que ter um chacoalhão do Senhor. Aí ela se tocou, se for o Senhor que me abençoou, está aqui, por que eu não vou fazer? E ela falou assim, tá bom, tio. Eu vou fazer da seguinte forma: todo o povo judeu não vai comer e não vai beber durante 3 dias. Eu e as minhas moças, as minhas meninas, também não vamos comer durante 3 dias. E ele falou, é boa este propósito. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa que eu aprendi: quando um povo se levanta no propósito, Deus não aguenta. Quando o povo se levanta em uma só adoração, Deus não aguenta. Quando o povo se levanta para fazer a vontade de Deus, Deus não aguenta. Ele fala, ei, eu estou vendo um povo unido, eu estou vendo um povo com propósito, eu estou vendo um povo em adoração. Eu tenho que descer, eu tenho que descer. Aí Deus brada na vida desse povo. Caramanés. Esturibi caramanés. Diz a palavra do Senhor, então, que acabou os 3 dias em que o povo estava ali jejuando. Ela se vestiu com vestes reais, colocou o melhor perfume, fez o cabelo e se apresentou diante do rei. Porque ela falou para o tio, olha, depois desses 3 dias eu vou me apresentar diante do rei. E ela fala assim, olha, se eu perecer, pereço. Ela falou assim, olha, eu vou diante do rei. Se eu morrer, pelo menos eu não fiquei quieto. Eu vou se levantar para fazer a vontade de Deus. Mas se eu perecer, Deus sabe que eu tentei. Diz a palavra do Senhor, então, que ela assim adentra no palácio real. O rei está sentado no seu trono. Quando ela se apresenta e começa a andar em direção ao rei, os guardas reais estavam todos a posto. Eu acredito que cada passo que ela dava, os soldados se preparavam para intervê-la. Cada passo que ela dava, eles olhavam para o rei. Chegou num ponto que ela mais se aproximou, os soldados olharam para o rei e viu que ele não se movimentou. Logo pegaram as suas lanças, logo pegaram as suas espadas e começaram em direção à rainha. Ai, meu Deus do céu! A rainha Esther viu que a cada vez que ela se aproximava, mais os guardas iriam estar indo em direção a ela para intervi-la. Talvez no meio do caminho ela venha pensar, agora chegou o meu fim.
tudo que eu fiz foi em vão diante do Senhor. Agora vai ser o meu fim. Por quê? Porque ele não se movimentou em meu favor. Talvez um dos guardas pega no seu braço, puxando ela para trás. Mas quando o guarda, ele se vira para o rei, ele vê o rei se movimentando. Pega o seu cetro e aponta para a rainha, dizendo: deixa ela entrar, deixa ela entrar, larga ela, eu quero ouvir, eu quero escutar, eu quero ela. Sabe por quê? É isso com a igreja do Senhor, quando está em oração, quando está diante de um propósito, o rei para escutar, o rei para ouvir, o rei para você decai. Os guardas logo deixam ela passar. E o rei vira para ela e fala: o que você quer? Pede, porque tudo que você pedir vai ser concedido. Ele olha para ela e fala assim: ó, quer metade do meu reino? Se você pedir, eu te dou. Diz a palavra do Senhor que ela manda ele e chama ele. Fala: não, rei, eu quero somente chamar o Senhor para um banquete. Eu vou preparar um banquete. Diz a palavra do Senhor então que ela vira e chama assim: ó, eu quero também. O seu servo também, Ramã, venha participar desse banquete. Aí o Ramã falou: meu Deus, eu vou participar do banquete do rei. Ela falou que vai preparar um banquete para o rei e me chamou para sentar na mesa. Diz a palavra do Senhor então que ele começa então a se engrandecer. Mas lembra da honraria que o rei tinha prometido? Ele pergunta: agora vamos voltar e ver no palácio do rei, no quarto do rei. Ele fala assim: olha, como eu posso honrar aquele que o rei se agrada? Ramã pensou que era ele. E começa então a falar assim: olha, pega ele, o rei. Como eu não sei quem é que o rei vai agradar, vai honrar, eu falo para o Senhor, já que o Senhor me perguntou, pega as suas vestes reais, veste nele. Pega o seu melhor cavalo. Sabe aquele cavalo alazão do Senhor? Que ele não anda, ele marcha. Pega ele e coloca o homem que você quer agradar, quer honrar, em cima do cavalo, com as suas vestes reais. Pede para o seu segundo ir puxando o cavalo diante da cidade inteira, dizendo: é assim que honra o homem a qual o rei se agrada. Por quê? Porque ele pensava que era ele. Aí o rei fala assim: olha, é boa essa palavra. Faz o seguinte, pega tudo aquilo que você disse e faz tudo aquilo. Você falou das vestes, pega minhas vestes. Você falou do meu cavalo, vai na cocheira, pega o meu cavalo. E faz tudo isso com o servo Mardoqueu. Talvez ele pensou entre si: qual? Aquele que eu procuro matar? Aí talvez o Senhor, você ouviu muito bem, é para fazer isso, tudo o que você falou, com o meu servo Mardoqueu. Sabe por quê, irmãos? Não adianta querer esconder aquele que o Senhor quer honrar. Porque às vezes Mardoqueu vem passando, ninguém me nota, ninguém me percebe a mim. Eu passo desapercebido, mas mal ele sabia que o rei perdeu o sono por causa dele.
O rei perdeu o sono somente para honrar aquele que honrou diante da presença dele. Diz a palavra, ei irmãos, imagina você. Amã bravo. Ele pega o cavalo, pega as vestes reais, veste no Mardoqueu. O cavalo é grande, irmãos. O cavalo real é grande. Talvez o Mardoqueu olhou para o cavalo e falou, não consigo não. Ô Ramã, o quê? Não consigo não subir não. É muito grande esse cavalo. Sabe o que Ramã faz? Ó, sobe aqui, ó. Eu te ajudo. Eu faço escadinha para você subir. Ah, meu Deus do céu. Porque sabe por quê, irmãos? Mal sabe aquele que te persegue. Não está te perseguindo para você cair, mas vai ajudar a você se levantar e chegar no lugar de autoridade. Aquele que está falando mal de você, ele está fazendo um serviço ao contrário. Por quê? Porque todos têm que perceber quem é você. Imagina, Ramã falou assim, ó, o eunuco que estava escutando, falou, ei, deixa eu ver aqui, ó, peraí. As vestes, tá, já tá o carro. O cavalo também. O homem que vai puxar, quem é o segundo dele, do rei, o reinado? Quem é? Ei, Ramã, o quê? É você mesmo. Você vai ter que puxar o cavalo e gritar aquilo que você gritava. Imagina Ramã puxando um cavalo e dizendo, toca-se um sininho e todos olham e vê ele puxando um cavalo e ele gritando, é assim que o Senhor honra ao homem que ele agrada. É assim que o Senhor faz para aquele que o honra. Diz a palavra do Senhor então que Ramã ficou muito nervoso. Construiu uma forca de 50 metros somente para enforcar Mardoqueu. Mas lembra do banquete? Lembra do banquete? O banquete estava posto. Diz a palavra do Senhor que então o rei estava preocupado e queria saber a petição da rainha. E ela falou, ei, rei, se preocupa não, o quê? Come e bebe, porque eu fiz especialmente para você. Quando acabar o banquete, o rei vira para ele e fala assim, olha, mas qual que é a sua petição? Sabe por quê, irmãos? Porque o rei se preocupa para ouvir a nossa petição. Porque a palavra nos diz assim, olha, tudo que você pedir em meu nome, se crer, você vai receber. Então ele estava preocupado, fala mulher, por que você está me chamando aqui? Por que você preparou isso? Você me honrou, agora eu tenho que te honrar. E ela fala assim, olha, rei, tá alegre, rei? Sim, muito alegre, porque eu fui bem tratada. Ela falou assim, olha, mas eu estou triste. Como é que pode eu estar alegre, sendo que o meu povo está sendo destruído? E o rei se enfurece. Mas quem é esse que está perseguindo o povo da minha rainha? E ela vira para Ramã e diz assim, olha, é este, o inimigo, a cascavel, é este servo mau, Ramã. O rei olha para ele e enfurece. A Bíblia nos diz que ele fica tão nervoso, que ele está tão nervoso, a vontade era pular no pescoço dele, mas ele sai. Ele vai até o jardim para se acalmar. Diz a palavra do Senhor que quando ele sai, Ramã se lança no pé da rainha.
pedindo misericórdia, pedindo clemência. Salva minha vida. O rei ficou nervoso. Eu não sabia que era o seu povo. Diz a palavra do Senhor que quando ele está clamando, o rei volta. Quando ele volta, ele vê Haamã de joelhos perante a rainha Ester. Aí ele falou, sabe o que ele falou? Em vez de ele ficar mais calmo, quando ele viu a cena, ele ficou mais irado ainda. Mas porventura, ainda de perseguir o povo da minha rainha, ainda você tenta coagir ela. Quem é você para se lançar diante dela? Quem é você para... Quem é você para tocar na minha noiva? Quem é você para coagir a minha noiva? E você tem que entender que ela tem um noivo. Ela não toca nela, porque ela é minha responsabilidade. E a rainha diz assim, olha, e tem mais, ó rei, o quê? Ele preparou uma forca. E está dizendo para todo mundo aí que vai enforcar Mardoqueu. Aí ele fala, é verdade isso? E ele confirma, sim, é verdade. Aí ele fala assim, olha, essa forca que você preparou para o meu servo, vai servir para você e a sua família. Calma aí, para mim encerrar. Você pensa que eu vou falar aqui, olha, a armadilha que fizeram contra você, você mesmo, aquele que te persegue, vai cair nela. Não vou falar isso. Eu vou falar assim, olha, o que você está fazendo perante a presença do Senhor, porque tudo que você está fazendo pode se virar contra você. A palavra do Senhor nos diz que aquele que planta vento, ele colhe tempestade. Porque muitas das vezes nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Eu não vou falar contra a armadilha que fizeram contra Mardoqueu. Eu quero falar a respeito de Haamã, que preparou tudo para prejudicar alguém. E muitas das vezes nós estamos caindo naquilo que nós plantamos. Muitas das vezes nós estamos caindo naquilo que nós produzimos. Sabe por que Haamã morreu? Porque ele planejou matar alguém. E talvez você está orando para Deus te honrar na vida de alguém. Mas o Senhor fala assim, olha, não é isso que eu quero. Por quê? Eu quero levantar ele e assim levantar você também. Se enquadra no querer do Senhor, para que o Senhor venha te honrar, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não? Amém. Você crê nessa palavra? Então aplaude o santo nome do Senhor.